A verdade é fogo, é para quem não tem rabo de palha. Bem-vindos ao canal Divinistas em Aprendizado, eu sou Robério. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Faça-se apóstolo, divulgador da verdade, apoiando nosso trabalho de divulgação da doutrina de Deus, inscrevendo-se neste canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixe o seu like, ajude a divulgar a doutrina de Deus, compartilhando os vídeos em suas redes sociais, convidando seus amigos a se inscrever no canal. Compenetre-se da importância das orações em conjunto. Orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas. Procure um grupo divinista em sua cidade e participem. Duvide de tudo que você vai ver ou ouvir aqui neste canal, mas após a dúvida, pesquise com o coração limpo e o cérebro puro e verás quem estás com a verdade olhando no espelho da lógica. Vamos apresentar mais um condensado doutrinário deixado por ele, Oswaldo Polidoro, o anjo mensageiro do Apocalipse, Deus em Deus, já totalmente reintegrado ao princípio. Faremos alguns comentários e a seguir faremos a leitura do mesmo. Por que Deus enviou Moisés e Jesus? Primeiro, temos que considerar que vários vultos bíblicos têm semeado as verdades doutrinárias de séculos em séculos. Temos 550 mil anos de revelações consecutivas, as maiores, porque as revelações menores sempre existiram no seio da raça evita. As revelações mais evolutivas, com maior evolução, passaram a acontecer depois da vinda dos Adãos. Os espíritos que foram expulsos da capela por não mais merecer aquele mundo, datando mais de 550 mil anos de revelações consecutivas. Porque sempre após um grande vulto enviado por Deus, surgiam os corruptores da doutrina, os traidores da lei de Deus, os traficantes da fé. Deus enviou Moisés para entregar a lei de Deus e o primeiro batismo de dons da história, que todos podem ler no livro de Números, capítulo 11. Infelizmente, foi atraiçoado pelos padres judeus ou rabinos. Os profissionais que nunca quiseram trabalhar, vivem da suor dos filhos de Deus, porque os 10 mandamentos já haviam sido transmitidos em outros povos e em outras raças. Inicialmente eram 8 e não 10, mas com a evolução dos filhos de Deus, Deus entregou os 10 mandamentos para levar até a consumação do planeta e da humanidade. Após a entrega da lei de Deus, Jesus enviou seu verbo modelo, o Cristo planetário, conhecido como Jesus, para que viver a lei de Deus, provando que é possível que o Filho de Deus possa viver a lei de Deus integralmente, claro, dentro do seu grau evolutivo e de suas possibilidades, mas sempre almejando a melhoria íntima da melhor forma possível, porque Jesus e Moisés sempre foram profetas, videntes ou médiums. Vamos aprender com Deus, vamos com a leitura do boletim. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças a Deus, graças ao Senhor Sagrado Princípio, por mais essa oportunidade de trabalho. Gratidão, Pai Divino, a toda a corte celeste, abaixo do Senhor Jesus, Mãe Maria, Sócrates, Gandhi, entre outros. Gratidão ao nosso atual diretor planetário, João, o Evangelista, que comanda o trabalho de transição de uma para outra era, ou seja, da entrada da era da maturidade, que começará pelos meados do ano 2050, porque do ano de 2000 até esse período será tempo de transição. E gratidão também às 3 legiões que comandam os trabalhos doutrinários socorristas no planeta. As legiões médicas, chefiadas pelo nosso querido irmão Bezerra de Menezes. As legiões chefiadas pela nossa querida irmã Maria Madalena, que socorre nos lugares de pranto e ranger dos dentes. E as legiões que mantêm a disciplina e a ordem no planeta, chefiada por nosso querido irmão Nero, são as legiões de soldados romanos, pretos velhos, hindus, baianos, caboclos, marinheiros, boiadeiros, guardiões, as crianças, os ciganos, as floristas, entre outros. Que Deus abençoe e que Deus pague a todos.
Vamos à leitura do boletim. Para que foi que Deus enviou Moisés e Jesus? Com a lei de Deus vivida, não haverá crimes e imoralidades entre filhos de Deus. E com as graças do Espírito Santo, ou mediunidades santamente cultivadas, nunca faltará a perene revelação que adverte, ilustra e consola. Mas Moisés foi atraiçoado pelos rabinos ou padres judeus, e Jesus o foi pela besta corruptora, previsto no capítulo 3 do Apocalipse, e surgida em 313 em Roma, a Igreja Católica Apostólica Romana, fundada por Constantino Cloro, teve início em 313 com o Edito de Constantino, o Pai. Com tudo isso, foi previsto que aconteceria como de fato aconteceu. Não surgiu a divina civilização prometida por Deus no capítulo 11 do profeta vidente ou médium Isaías. E por causa das tradições clericais, colocando escabrosas mistificações no lugar da lei de Deus e das graças do santo mediunismo, o que acontecerá antes do findar do segundo milênio, saiba que acontecerá o previsto por Jesus em Mateus, capítulos 24 e 25, as mesmas punições previstas nos capítulos 17, 18 e 19 do Apocalipse. Quantos daqueles que festejam o Natal da pança, do bolso, dos sexos e de todas as marcas de gozos mundanos, procura saber dos motivos que trouxeram Moisés e Jesus ao plano carnal? Saiba do desígnio divino, estudando o divino documentário que a ninguém foi dado antes conhecer, porque antes ninguém veio ao mundo para assim torná-lo facilmente conhecido. Primeiro, Moisés entregou a lei de Deus e o primeiro Pentecostes, o batismo de dons da história, como deve ler no livro de Números capítulo 11. Os filhos de Deus deveriam se guiar pela lei suprema e a consoladora revelação para evitar desvios comprometedores, comércio de engodos ou simulações ou fingimentos, etc. Segundo, infelizmente para a humanidade, como sempre aconteceu, depois dos ensinos das graças vindos de Deus, foram os rabinos ou padres ou religiosos profissionais, adulterando tudo, impondo a aparência de culto verdadeiro, etc. Terceiro, e Deus, como todos devem ler no Velho Testamento, através de profetas ou médiuns e anjos ou espíritos mensageiros, prometeu a vida do verbo exemplar, o Messias, e o novo Pentecostes, o derrame de dons para toda a carne, aquilo que o livro dos Atos dos Apóstolos registra perfeitamente. Estudem bem os textos, porque, antes de findar o segundo milênio, terríveis abalos farão lembrá-los e vivê-los. O supremo documento. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. O verbo afirma a soberania da lei. Vai e vive a lei. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Pecar contra o mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Não sairás dali até pagar o último cetil. Como Jesus tratou os padres, ai de vós sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas portas do templo da verdade. Não entrais e não permitis a entrada aos que poderiam fazê-lo. Ai de vós sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida e os afeminados estão na vossa frente a caminho do céu. Ai de vós que perseguistes e matastes os profetas, pois mais o matareis e por todos esses crimes respondereis. Adentra agora o conhecimento do santo mediunismo, mas através de Deus, por meio da Bíblia, e não de quaisquer outras fontes, de encarnados ou desencarnados, e o faça pensando na lei de Deus, porque o fator fundamental para o uso correto é a limpeza de consciência. Cronograma de implantação da doutrina divinista ou de Deus. Como veremos a seguir, há um encadeamento perfeito entre as promessas de Deus que se cumprem no Velho Testamento. As promessas de Deus que se cumprem no Novo Testamento através de João Batista e Jesus.
Primeiro tempo. Moisés, o grande médico todo revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números 11, 29. Segundo tempo, Deus promete a generalização da revelação para dias futuros. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44, 3. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Joel 2, 28. Terceiro tempo. João Batista e Jesus, durante a encarnação, preparam o ambiente humano para que possa haver um cumprimento da promessa do Pai. Observem bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Mateus capítulo 22, 30. Quarto tempo. Depois de tudo preparado durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido e esbofeteado, surrado com as arrogas de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único dentre os grandes mestres e iniciadores que voltou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observe o que aconteceu. Para a geração do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, a realidade viva da doutrina do caminho, ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, e para quantos estiverem longe, quantos o Senhor assim quiser chamar. Atos capítulo 2. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outro a fé, a outro o dom de curar, a outra a produção de maravilhas, a outra a profecia, a outro discernimento dos espíritos, a outro as línguas diversas e a outro as interpretações. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4. E esses sinais seguirão os que crerem, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo potagem mortífera, não lhes fará mal. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17. Testificando também Deus com eles por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Hebreus 2, 4. Antigamente em Israel, ainda alguém consultar a Deus dizia assim: vinde, vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. 1 Samuel 9:9, tradução João Ferreira de Almeida. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas 12:10. E ficariam impunes para sempre os que escondem tais verdades aos filhos de Deus? E seria com as mistificações clericais que alguém iria viver a lei e os dons de Deus? Festejar o Natal da lei de Deus vivida e das graças do santo mediunismo santamente cultivado é fácil, assim como é fácil festejar o Natal da pança, do bolso, do sexo e de muitíssimos mundanismos. E não é certo também que foi Moisés quem entregou a lei de Deus e o primeiro batismo de dons, tal como prova o capítulo 11 do livro de Números? E se de Deus é a impoluta justiça e são os dons que distribui aos seus filhos, e de Deus são os 10 mandamentos, e de Deus são os anjos, os espíritos mensageiros, porque em Deus a Moisés e Jesus, e coloca o princípio, o Deus, de lado? Não percebem que levantar fanatismos em nome de relativos enviados de Deus criam ódios e sangueiras entre os filhos do mesmo Deus? Sobre a besta corruptora, previsto no capítulo 13 do Apocalipse, cumpre que saibam o seguinte: aviso, mais de 250 pessoas escreveram sobre João Batista e Jesus, não apenas 4. A besta corruptora adulterou e bastante os textos do Novo Testamento para se impor a reis, povos e nações, como bem adverte o Apocalipse, capítulo 13, que iria acontecer e aconteceu. E isso tudo será pago até o último ceitil, como devem ler no Apocalipse, capítulos 11, 12, 14, 19, 21 e 22. O Apocalipse está com a ordem numérica dos capítulos alterada.
mas lendo como acima vai exposto, fácil será entender quando os pais que recebem os que reencarnam, desde a mais tenra idade, ensinar as verdades bíblico-proféticas, os imundos clericalismos e bastardosismos findarão. Isaías capítulo 11 irá tendo vivência. Como Jesus não foi enviado para ensinar tudo, Deus fez Jesus vos avisar. Tenho muito para vos dizer ainda, porém vós não podeis suportá-lo agora. Evangelho eterno de Deus, o divinismo, a chave iniciática total, Deus só vem a prometer no Apocalipse, capítulo 14, versículos de 1 a 6. E o Evangelho eterno e orações prodigiosas está no mundo, contendo a seguinte suprema síntese: princípio ou Deus, essência divina onipresente, onisciente, onipotente, que tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino é a reintegração total. O espírito e a matéria, os mundos e as humanidades e as leis relativas retornarão à unidade essencial, ou espírito e verdade. Se deixasse de emanar, manifestar ou criar, nada haveria sem ser ele, princípio onipresente. Como o princípio é integral, não crescendo e nem diminuindo, tudo gira em torno de ser manifestador e manifestação, tudo manifestando e tudo reintegrando. Eis o divino monismo. Espírito Filho, as centelhas emanadas, não criadas, contemplam as virtudes divinas em potencial, devendo desabrochá-las no seio dos mundos, das encarnações e desencarnações, até retornarem ao seio divino, como unas ou Espírito e verdade. Ninguém será eternamente filho de Deus, tudo voltará a ser Deus em Deus. Essa sabedoria foi ensinada por Hermes, Cristo e Pitágoras. Jesus viveu o personagem inconfundível de verbo exemplar, de tudo que deriva de um essencial, e aí ele retorna como uno total. O túmulo vazio é mais do que a manjedoura, entendam bem. Carro da alma ou perispírito, eles se formam para o Espírito Filho ter meios de agir no cosmos ou matéria. Com a autodivinização do Espírito, ao atingir a união divina ou reintegração, fim da tarefa do perispírito. Lentíssima é a autodivinização, isto é, o desabrochamento das latitudes e virtudes divinas. Tudo vai aumentando em luz e glória, até vir a ser divindade total, união total, isto é, perdendo em relatividade para ganhar em divindade. Matéria ou cosmo. A matéria é essência divina, luz divina, energia, éter, substância, gás, vapor, líquido, sólido. Em qualquer nível de apresentação, é ferramenta do Espírito Filho de Deus. É muito infeliz que não procura entender isso. A justiça divina cumprirá o previsto por Jesus em Mateus, capítulos 24 e 25, o mesmo do Apocalipse, capítulos 17, 18 e 19. Os não-cabritos herdarão a terra dos futuros ciclos, vivendo o divinismo, aquilo prometido em Isaías, capítulo 11. Eis a oração dos divinistas. Peço-te a graça a Deus, jamais propositalmente vir a ser pecador contra os 10 mandamentos. Peço-te a graça ao sagrado princípio, de nunca propositalmente vir a blasfemar contra os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades. Peço-te a graça, ó divina causa originária, de jamais nas minhas obras negar os divinos exemplos de Jesus. Peço-te a graça, Pai divino, de jamais negligenciar perante as divinas promessas contidas nos capítulos 14, 19, 21 e 22 do Apocalipse, o livro dos eventos por vindouros. Peço-te a graça, ó Deus, de jamais duvidar dos teus santos anjos, dos mensageiros de teus ensinos e os entregadores de tuas divinas bênçãos. Enfim, Senhor, peço-te a graça de nunca ser o traidor de mim mesmo, por negar a tua existência, teu infinito poder e o sagrado destino que reservas aos teus filhos. Porque ninguém veio antes entregar o Evangelho eterno? Quem for inteligente e honesto, responda: se Deus, para cumprir suas divinas promessas, tivesse que contar com um arsenal de absurdos, contradições, capciosidades e dolos que os clericalismos e bastardos-ismos vivem esparramando pela terra, o que faria sem ser as mesmas sujidades ou bestialidades? Elias ou Kardec faria a restauração do que Deus entregou por Moisés e Jesus, e entregaria o Evangelho eterno em uma só encarnação? Convenceu quanto há de estupidismo no mundo humano cabe a justiça divina, e como previram Jesus e Apocalipse,
mas ninguém irá destruir o livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas. Assim, no boletim Oswaldo Polidoro, princípio sagrado em sua encarnação nesse planeta, ou seja, Deus em Deus. Agradecemos a todos que nos acompanham no canal com os boletins publicados semanalmente, com os livros do Pai publicados mensalmente. Que Deus abençoe e que Deus pague a todos. Até a próxima leitura do boletim.